No dia 3 de novembro de 1998, na cidade de Jacksonville, que fica na Flórida, uma garota chamada Mary Clifton, de 8 anos de idade, saiu de casa às 5 horas da tarde para brincar com seus amigos. 1h30 depois, por volta das 6h30, a mãe dela chegou do trabalho, a Sheila Clifton, e chamou as filhas pra jantar, né? Chamou ali pra se reunir na cozinha. Só que só uma das filhas respondeu, que era a Jessie. A Mary não respondeu o chamado da mãe dela. A mãe dela perguntou pra Jessie se ela sabia onde a irmã dela tava, o que aconteceu, onde ela tava. E aí a Jessie disse que a Mary havia saído às 5 horas, mas não tinha voltado ainda. Os pais da Mary saíram pela casa procurando a menina, também saíram pelo bairro procurando ela, mas eles não conseguiram encontrá-la em lugar nenhum. Eles ficaram cada vez mais preocupados e aí eles ligaram pra polícia e disseram que a filha deles havia desaparecido. O Stephen Clifton, ele disse que foi como se a Mary tivesse fechado a porta e simplesmente desaparecido da terra, porque a menina não estava em lugar nenhum, eles não conseguiam achá-la em lugar nenhum. A cidade acabou se comovendo com o caso, e aí todo mundo começou a procurar a menina por todos os lugares na cidade. Se você já viu algum filme de desaparecimento, ou filme de assassinato, ou algo do tipo, você já deve ter visto como funciona lá nos Estados Unidos, e eu acho que até na Inglaterra também, em alguns outros lugares, que a cidade se comove, eles fazem equipes de busca, e aí eles procuram na floresta, procuram em vários lugares, e foi exatamente isso que aconteceu no caso da Mary. A família também colocou uma recompensa para quem conseguisse encontrar a menina. A recompensa era de $72 mil. Ao total, foram 6 dias procurando a Mary, com os vizinhos, a polícia e os pais, até que no 6º dia eles encontraram o corpo da Mary Clifton. Miss Phillips chegou do trabalho à noite e tudo parecia normal na casa dela, nada de estranho, nada de diferente. E aí ela foi no quarto do filho dela, de 14 anos, e lá dentro tava com um cheiro muito ruim, um fedor horrível de podridão. E aí ela entrou no quarto pra ver que diabo de cheiro era aquele. No chão do quarto, ela encontrou uma poça d'água e ela pensou que o colchão d'água do menino tinha rasgado ou tinha estourado, alguma coisa. Então ela foi até o colchão e puxou pra ver se, tava tudo ok ali. Lá, ela encontrou nada mais, nada menos do que o pé de uma criança ali dentro do colchão. Não dentro do colchão, né? Eu não sei como que é o colchão d'água, não sei como funciona, mas tava ali, tinha um pé ali. Ela imediatamente saiu do quarto e chamou a polícia, porque, tinha um cadáver ali. E aí a polícia chegou e no colchão eles encontraram o corpo da Mary Clifton. Dentro do quarto também tinham aromatizantes e incensos, porque, na tentativa de abafar o cheiro, de tirar o fedor do quarto, mas não funcionou, porque era um corpo em decomposição, não tem como você abafar esse fedor assim tão fácil. E aí, Joshua Phillips, de 14 anos, foi preso, acusado de homicídio. No depoimento do Joshua, no depoimento dele pra polícia, ele disse que a Mary foi até a casa dele, bateu na porta dele, chamou ele para brincar com ela, mas ele disse que ele não podia, porque o pai dele não queria que ele saísse de casa e nem chamasse nenhum amigo ali enquanto o pai dele não estivesse em casa. Então ele falou assim, não, Mary, hoje não dá, porque meu pai vai brigar comigo, então hoje não dá. Só que aí a Mary insistiu bastante e ele acabou aceitando brincar com ela. Os dois saíram e foram pro quintal da casa dele e eles ficaram lá brincando durante um tempo de beisebol. Até que o Joshua, sem querer, ele acertou a bola de beisebol na cara da menina e aí o olho dela começou a sangrar e ela começou a chorar e gritar e ele começou a entrar em pânico. Que a menina tava chorando, a menina tava gritando, a menina tava fazendo negócio e ele entrou em pânico e falou, mano, se meu pai chegar aqui, ferrou, ele vai quebrar minha cara. Porque o pai dele era uma pessoa muito rígida. Então ele entrou em pânico e ele teve a ideia de pegar a menina e levar pra dentro de casa. Porque o pai dele tava chegando a qualquer momento do trabalho. Então ele falou assim, mano, eu vou fazer alguma coisa pra essa menina parar de gritar aqui no meu quintal. E aí, dentro de casa, ela continuava gritando, chorando e sangrando. Então ele entrou em pânico e ele pegou o taco de beisebol e acertou a cabeça dela 3 vezes na tentativa de silenciá-la. Porém, isso não deu muito certo, porque depois que ela caiu no chão, ele ficou escutando ela gemendo de dor. E ainda, em pânico, ele pegou uma faca e esfaqueou o peito e o pescoço dela 3 vezes. Depois disso, ele pegou o corpo dela e ele colocou dentro do colchão dele, junto com o taco de beisebol que ele tinha acertado na cabeça dela, junto com a faca e junto com as roupas, dele cheias de sangue. Ele colocou tudo ali debaixo do colchão. O que me faz pensar, mano, será que ele dormiu nesse colchão? Porque, será que ele literalmente dormiu em cima do corpo dela? Porque é muito bizarro pensar isso. Porque eu acredito que o colchão tenha ficado meio alto. Então, se você... nossa, que sensação estranha. Imagine você, aí na sua casita.
tem um corpo embaixo do seu colchão. Se você deitasse em cima, você ia sentir o corpo ali. Então, será que ele deitava ali enquanto o corpo tava ali? Enfim. Além disso, o cheiro começou a ficar insuportável. Então, imagine ele no quarto com um corpo em decomposição. Mano, isso é um negócio muito sério de se pensar. Porque, tipo assim, no primeiro dia, em relação ao cheiro, ok, o corpo não fica imediatamente fedido. Só que depois de uma semana, o cheiro ia ficando cada vez pior. Então, tipo, imagine você estar dentro de um quarto onde tá fedendo a cadáver. Literalmente. Outra coisa que me deixou meio assim, na verdade, isso meio que quebrou meu coração. A polícia encontrou, tipo, na mão da Mary, partes do colchão, tipo, partes do lençol, algo do gênero. O que indica que, a menina, ela ainda tava viva quando ele colocou ela debaixo do colchão. Então, ela não foi só pela tacada na cabeça, não foi só pela facada, mas ela também morreu sufocada com o colchão em cima dela. Tipo, mano, velho, que coisa horrível, tá ligado? Que coisa horrível. Ai, enfim. O advogado dele disse que o Josh não era um monstro, porque ele não tinha feito aquilo por pura maldade. Ele tinha agido no pânico, sem pensar, ali no extremo. Ele não tinha feito aquilo por maldade, como um psicopata, por exemplo. Então, por isso, ele não deveria ser tratado como um monstro. O Joshua disse que ele estava em pânico por causa do pai dele, porque o pai dele era um alcoólatra, e ele tinha uma reação muito violenta, ele era um cara muito rígido. Então, o Joshua, ele estava com medo do que o pai dele poderia fazer com ele, que ele poderia bater, brigar com ele. Então, por isso, ele entrou em pânico por causa dessa pressão psicológica em relação ao pai dele. E a mãe dele confirmou sobre o temperamento do marido dela. Ela disse que eles tinham que pisar em ovos pra poder falar com ele, pra poder lidar com ele, porque ele era um cara muito difícil. Então, esse foi o motivo, né, de acordo com o Josh, para ele ter entrado em pânico. Porém, e esse aqui é um grande porém, na autópsia não foi encontrada nenhuma evidência que provasse que o Joshua havia acertado a Mary com um taco de beisebol. Não tinha nada, não tinha nenhuma evidência física na Mary que provasse o que ele estava falando, então o argumento dele ficava meio suspeito. Porque o princípio do que ele fez, né, o princípio do que ele fez, do que ele disse, era que ele tinha acertado ela sem querer, e aí ele entrou em pânico. Porém, se não tinha nenhuma evidência física de que isso realmente tinha acontecido, fica a pergunta, então por que você fez o que você fez? Além disso, havia terra e mato nas roupas da Mary, o que indicava que ele havia arrastado ela do jardim até a casa dele. No depoimento dele, ele disse que ele tinha levado ela não por força, né, ele só levou ela pra dentro de casa. Porém, essa terra e esse mato na roupa dela dizia que ele havia arrastado ela. Além disso, ela havia perdido as meias e os sapatos no caminho do jardim até o quarto, o que só seria possível se ele tivesse arrastado ela. Ainda sobre o pai dele, o Josh disse que vivia com medo dele, mas o psicólogo disse que o Joshua não estava nem ansioso e nem depressivo antes do assassinato. O que poderia explicar o comportamento do Joshua, de acordo com um neurologista contratado pela defesa, seria as lesões que ele tinha no lobo frontal bilateral do cérebro dele, que essas lesões elas provocam pânico e o julgamento, e dificultam o julgamento do sujeito. Então, por causa dessas lesões, ele não conseguia pensar direito, ele entrou em pânico absurdo e ele não conseguia pensar direito. Então, de acordo com o neurologista da defesa, esse foi o motivo do real pânico dele. Em 12 de agosto de 1999, quando ele já tinha 15 anos, ele foi julgado culpado pelo assassinato de primeiro grau da Mary Clifton. Por ter menos de 16 anos, ele não foi condenado à pena de morte, mas ele recebeu a pena de prisão perpétua sem direito a condicional. Então, esse foi o caso. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco menor do que os outros vídeos, mas fica aí em aberto. Na verdade, esse caso não tem muito o que especular, porque essas lesões realmente estão ali no cérebro dele. Então pode ser que por esse motivo, ele tenha entrado em pânico e ter feito a merda que fez. Porém, né, ainda assim, uma garota morreu de uma maneira horrível, horrível. Acho que não tem maneira legal de morrer, né? Será que existe uma maneira legal e neutra de morrer? Morrer dormindo. Será? Aí você vai pensar que você tá sonhando ou que você tá morto. Quer dizer, não sei, né? Enfim. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o caso. E é isso. Não tem mais nada pra falar, não.